E agora nós vamos começar então pela nossa famosa receita do nosso brownie. É um famoso brownie mesmo, porque é um brownie que as pessoas comem. Nossa, Lê, não é muito doce, nossa, Lê, como é macio, tem um aroma diferente, tem um gosto intenso do chocolate. E esse eu vou passar para vocês hoje. Eu e o Rafa somos extremamente críticos com relação a brownies. A gente sempre, quando viaja, vai em alguns restaurantes, a gente sempre busca experimentar o brownie, a gente se olha e diz, o nosso é melhor. E o nosso agora vai ser de vocês também. Eu tô bem emocionada em estar passando essa receita de brownie para vocês. E a gente vai começar agora, tá? Eu tenho uma colinha aqui do meu lado, que aos poucos eu vou olhando também, porque isso é muito importante, né? A gente seguir exatamente como tá a receita, todos os passos, todas as dicas para chegar no brownie perfeito. E o brownie perfeito começa ligando o forno, tá? Esse é um forno que eu tenho aqui doméstico, da minha casa mesmo, por isso que eu resolvi fazer em casa, porque é para você fazer em casa também, não se preocupando com nada muito industrial. Então a gente vai ligar o nosso forno agora a mais ou menos uns 200 graus, tá? 200 graus na minha casa, pode ser que na sua casa seja 180, 220, tudo vai depender do seu forno. É interessante que você conheça o seu forno. Então, se da primeira vez com 200 você achar que ficou muito assado, já anota para na próxima receita você fazer, por exemplo, a 180. E daí, conhecendo o seu forno, você vai saber qual que é a temperatura ideal. A gente vai ligar ele agora. Já está em 200. Vou colocar aqui já em 40 minutos para ele aquecendo enquanto a gente faz o nosso brownie. O nosso brownie ele pode ser feito tanto na batedeira, como ele pode ser feito à mão. E eu vou fazer ele à mão para vocês hoje, para vocês verem como é possível fazer à mão, tá? Então, de início, nós vamos colocar o chocolate. Colocamos o nosso chocolate e a gente pode misturar também já a manteiga para derreter junto com o chocolate. De 50 em 50 segundos, mais ou menos, a gente vai abrir, mexer, para ver se ele ficou bem uniforme, bem misturadinho, tá? As quantidades dessas receitas, elas vão estar disponíveis na nossa apostila, tá? No final do nosso curso. Já deixamos 50 segundos. Agora, como vocês podem ver, o chocolate com a manteiga derretendo na mesma utensílio aqui de vidro, né, gente? Não vai dar para colocar de inox, algo assim, dentro do micro-ondas, que vai explodir do micro-ondas. Também pode fazer em banho-maria, tá? Mas com micro-ondas hoje é bem mais prático, né? E mais rápido para fazer naquele domingo de chuva. É importante misturar bem essa manteiga com o chocolate. Chocolate a gente indica utilizar um chocolate nobre, meio amargo, tá? É importante. Se for ao leite, ele vai ficar muito doce. Para ficar igual da Casa Maurício, tem que ser meio amargo. Prestem atenção para não comprar chocolate fracionado. Chocolate fracionado não é chocolate. Se caso você não encontrar um chocolate meio amargo, nobre, indico comprar Nestlé, essas marcas mais comuns assim de mercado, mas sempre busquem pelo meio amargo. Ó, nem precisamos colocar 2 vezes no micro-ondas, em 50 segundos já ele já derreteu e já tá bem uniforme. Um líquido transparente, ó, quando a gente levanta assim ele já fica meio transparente. Vou fechar aqui meu micro-ondas. E agora a gente pode passar para essa nossa vasilha aqui, que a gente estava fazendo antes. Por que eu coloquei numa vasilha maior e não mantive nessa daqui? Porque a gente vai fazer muita força com o braço. E aí aqui é capaz de fazer uma sujeira aqui, escapando os ingredientes da nossa travessa. Pronto. Agora que a gente já colocou o nosso chocolate com a manteiga, a gente vai adicionar os açúcares. Açúcar mascavo e o refinado. Pode colocar de uma vez só e misturar.
Lê, essa mistura aqui pode ser feita na batedeira? Pode ser feito na batedeira sim. Mas eu quero que vocês tenham atenção a uma coisa. Se vocês forem fazer na batedeira, é imprescindível que vocês façam com a raquete. Raquete é essa peça aqui que vem junto com a sua batedeira. Porque o globo, ele vai te trazer ar na mistura. E se ele te trouxer ar na mistura, ele vai virar um bolo e não um brownie. Agora que os açúcares estão bem incorporados com o nosso chocolate e a nossa manteiga, nós vamos passar para a parte dos ovos. Deixa eu olhar a minha colinha. E aí vem a parte dos ovos, e a parte dos ovos tem um segredo. Deixa ele aqui do ladinho e vamos para o segredo. Aqui dentro eu já coloquei 3 ovos. E eu vou quebrar mais um ovo para colocar para vocês, porque eu sei que tem gente que não sabe quebrar ovo. E eu quero ensinar essa receita para todo mundo saber fazer o nosso brownie, tá? Então não lavem a casca, porque se a gente lavar a casca do ovo, pode estar entrando algumas impurezas externas do ovo dentro. Vocês vão dar uma quebradinha e pressionando o dedo vão abrir os ovos. A dica que eu dou aqui para vocês: antes de colocar qualquer ovo em qualquer receita, dê uma misturadinha para que a gordura da gema se misture com a clara. Isso vai deixar o ovo um pouco mais suave, não vai trazer tanto cheiro de ovo. E eu quero mostrar para vocês também outro segredo, que é a baunilha. A gente coloca baunilha em quase todos os nossos itens de chocolate, tá? Essa baunilha, ela tem uns pequenos pedacinhos pretos de baunilha. Nós não utilizamos essência. Essência é aquela essência que a gente compra no mercado, tem. Esse aqui não é a essência. Essa aqui é uma pasta saborizante de baunilha. Eu fortemente recomendo da marca Fabri, tá? Ela é a mais saborosa do que outras que temos, que a gente encontra nos mercados. E ela tem até uns pedacinhos pretinhos juntos da própria baunilha. Ah, Lê, mas eu não tenho como comprar essa pasta, tá? Se você não tiver como comprar essa pasta, eu recomendo que você faça a sua própria pasta de baunilha. A pasta de baunilha você pode estar comprando a baunilha, o favo da baunilha, abrindo ela no meio com uma faca, tirando de dentro dela todos os pedacinhos de baunilha, colocando dentro de um vidro de conserva com um pouco de vodka. E aí vai lá, dá uma mexidinha, deixa em cima da geladeira, dá uma mexidinha, deixa em cima do armário, deixa num lugar, não dentro da geladeira. E de vez em quando você vai mexendo. Mas em mais ou menos uns 2 meses a tua essência vai ficar pronta. Muito melhor do que utilizar aquela artificial, tá? Agora esses ovos batidos aqui, a gente vai colocar dentro do nosso chocolate, que foi misturado com a manteiga e que foi misturado com os açúcares. Eu vou colocar a metade e depois eu vou colocar a outra metade. Nessa hora, se você for fazer na batedeira, é importante que você mexa, bota na velocidade 1 da sua batedeira, para que ela não incorpore ar. É realmente só para misturar o ovo com essa massa que a gente fez antes. Vamos para a segunda parte dos ovos. Que gostoso estar fazendo dentro da minha casa para vocês, tá? Tô me sentindo super à vontade. E realmente é uma receita que faz parte da minha família. E essa era a sensação que eu queria, trazer vocês para dentro da minha casa. Olha só como é que fica. Agora a gente vai adicionar os outros ingredientes, tá? O próximo segredo, café. Não pode contar pra ninguém, é segredo nosso, tá? Você vai comprar o café, é o café expresso
Café expresso não, tem outra palavra. Peraí, depois eu procuro a palavra certinha para mostrar para vocês. Café em pó. Solúvel, essa era a palavra, solúvel. O café solúvel, ó. Uma colherinha do café solúvel. Esse é o nosso segredo, hein? Ah, Letícia, não tenho café solúvel em casa. Coloca o pó de café normal, mas era melhor se fosse solúvel. Ah, Letícia, não gosto de café, não tenho pó de café, não tenho pó, nem o solúvel, nem o outro. Tá bom, então eu deixo você entrar com a essência de café, mas aquele ali fica mais gostoso. Botamos o nosso café, que vai realçar o sabor de chocolate. Ele não vai ficar com gosto de café, ele só vai realçar o chocolate. E agora a gente vai entrar com o cacau em pó e o trigo. Letícia, qual que é o cacau que você usa? Na nossa confeitaria, a gente só usa o cacau 100%. A gente não utiliza outro. Esse é outro dos nossos segredos. Porque, por isso que muita gente fala assim, ah, seus doces não são tão doces. Claro, que já vai açúcar, que já vai o chocolate em barra. Pra que a gente vai colocar um chocolate ao leite, né? Por isso que eu sempre gosto de usar o 100%. Mas é questão de gosto. Se você quiser usar um chocolate 50, 70, você pode usar. Mas não vai ficar o mesmo sabor do brownie que você compra com a gente. Eu tô ensinando aqui exatamente aquele que você compra com a gente. Aqui é a parte que a gente tem que ter mais força no braço, para tá misturando corretamente. E por último, não menos importante, a gente precisa colocar uma pitada de sal. O sal vai trazer toda a diferença na nossa receita. Só uma pitadinha. Pode ser o sal rosa, pode ser o sal grosso, pode ser o sal que você tiver na cozinha. O sal, ele vai realçar também o sabor do chocolate e ele vai intensificar um pouco a umidade do nosso açúcar mascavo. Pronto, todos os ingredientes misturados. Depois de mexer essa mistura, você não vai precisar treinar braço uma semana, porque ela é bem forte. E agora a gente vai colocar para assar. Forma de aro 25. Essa aqui é a que a gente mais gosta de usar, porque ela fica mais ou menos com uns 2 centímetros de altura. Se você for colocar numa forma retangular desse tamanho, ele vai ficar muito fininho. Se você for colocar numa muito pequena, ela vai ficar muito alta. Ah, mas eu prefiro mais mole, eu prefiro mais alta. Coloca naquela. Mas a gente recomenda de 25, tá? Não podemos untar. A gente precisa colocar o papel manteiga no fundo. Como é que normalmente eu faço? Como as nossas formas elas são assim removíveis, eu coloco ela aqui e eu corto na lateral. Corto não, vou rasgando pela lateral, né? Ela vai facilitar na hora de retirar o seu brownie. Não precisa ser bem certinho. É só realmente para não grudar no fundo. Ah, Letícia, mas o desmoldante. Não, o desmoldante ele vai fritar a sua massa. Então a gente precisa colocar o papel que ficou cortado igual a minha cara. Mas serve também. Vamos despejar o nosso brownie. E vamos levar ao forno por mais ou menos 25, 30 minutos. Depois eu vou mostrar para vocês o ponto correto para retirar o teu brownie do forno, para que ele fique perfeito. Se deixar muito tempo, ele vai ficar igual um bolo. Se deixar muito pouco, ele vai ficar igual um petit gâteau, que também não é ruim. Brownie, tudo quanto é jeito é bom. Mas eu vou mostrar aquele ponto especial para vocês, que é o nosso ponto famoso da confeitaria. Lembrando que ele vai ser utilizado depois para colocar dentro do semifredo.
Ele vai estar com outra consistência quando for dentro do semifredo. Mas esse eu vou mostrar mais pra frente pra vocês quando a gente estiver montando o fredo. Prontinho. Forno nele. Daqui 25, 30 minutos a gente volta para ver o nosso brownie. Esse aqui é o ponto do brownie que ainda não está certo, ó. Ele tá muito mole, ó. Muito mole. Depois eu vou mostrar para vocês o ponto certo. Mas o ponto é quando ele tá nas beiradas, mais assado, e no meio molinho. Esse aqui não é o ponto certo, esse aqui é o ponto que tá muito mole. Vou mostrar para vocês agora o ponto correto do nosso brownie. Ó, ele subiu um pouquinho, subiu levemente, né? E quando a gente sacode ele, as partes na laterais, elas já estão assadas. E a parte do meio ainda tá mole. Esse aqui é o ponto que a gente deve tirar pra deixar descansar por 24 horas. Sempre com o centro molinho e os cantos assados. Olha só, esse nosso brownie, ele já cresceu uma barriguinha aqui, ó. Que nem precisava também ter crescido. Mas agora ele já tá no ponto bom, ó, molinho no centro, bem assadinho na lateral. Esse é o ponto do nosso brownie. Eu quero mostrar pra vocês um brownie que a gente fez ontem, com 24 horas de antecedência. Porque esse é o segredo. Não adianta eu tirar o brownie do forno agora e já desenformar pra mostrar pra vocês, que ele vai ficar, né, bem feio. Então a gente sempre tem que fazer com um dia de antecedência e deixar ele descansar. E por isso que eu trouxe esse aqui pra vocês, ó, é um brownie já descansado. Ele já tem essa casquinha aqui em cima, ele tá bem pesado. Agora ele pode ser utilizado para cortar, para fazer um bolo, por exemplo, botar uma em cima da outra, ou tá cortando pra gente colocar no nosso fredo, que é a nossa intenção, tá? Então ele tá aqui, se a gente tentar soltar ele, ó, ele vai soltar do fundo tranquilamente, tá? Porque a gordura que tem aqui na lateral é a gordura necessária pra gente desenformar ele. Se caso ele não soltar facilmente da lateral, vocês podem ir passando uma faquinha bem delicadamente pra soltar, tá? Ó. Mas o nosso geralmente ele sai inteirinho. E agora eu vou dar uma dica pra vocês, pra gente estar desenformando ele. Quando a gente for virar ele de cabeça pra baixo, a gente coloca aqui a tábua, uma tábua em cima, vira ele para tirar o nosso fundo e aí vai estar o papel manteiga embaixo. Em alguns casos, quando vocês forem tirar o papel manteiga, pode ser que ele se despedace e ele não saia por completo, tá? Se vocês forem tirar o papel manteiga com menos de 24 horas, ele vai sair com um pedaço de massa junto, porque ele vai estar muito mole ainda por dentro. Esse aqui a gente deixou bem descansado. Só que o que acontece? Às vezes quando ele fica muito tempo descansado também, às vezes por causa da própria temperatura do ambiente, ele demora mais para soltar esses pedacinhos de papel. E aí a gente tem uma dica para dar para vocês. Uma dica importante, mas que vocês têm que prestar atenção para não botar fogo na casa. Que é o maçarico. Ó, então a gente sempre passa um pouco do maçarico, só para fazer com o maçarico aceso, né? Só para fazer com que a gordura, a manteiga que está aqui embaixo, ela comece a dar uma derretidinha. Não é para colocar fogo no papel, tá vendo que o papel não tá pegando fogo, ó. É só para realmente esquentar um pouquinho, para a gente conseguir soltar o papel com mais facilidade. Ah, Lê, não tenho maçarico. Se você não tem o maçarico, olha só como ele sai mais fácil. A outra dica que eu dou pra vocês é antes de desenformar o seu bolo, antes de desenformar o seu brownie, colocar ele em cima da boca do fogão, que ele também vai esquentar para soltar o papel com mais facilidade. Isso aí que vocês vão pegar com a prática, tá? Dependendo do tempo, quando tiver muito úmido, vocês vão sentir que ele vai ter essa dificuldade para soltar o papel. E aí a gente ou passa o maçarico ou coloca no fogo, tá? Então o nosso brownie já tá aqui super molhadinho. Já pela parte de baixo a gente vê que ele foi muito bem assado. Mas agora eu vou virar ele pra frente, pra vocês verem a parte de cima, né? Aquela casquinha maravilhosa que todo mundo gosta. Ó, só aqui já tá uma super torta. Vocês podem fazer, por exemplo, como a nossa Cal Cakes, que a gente coloca vários chocolates em cima. Ou então, a gente já pode começar o processo de corte, pra gente colocar no nosso semifredo.
E aqui tá o brownie perfeito. Extremamente úmido por dentro, casquinha crocante por fora. Dá vontade de pegar uma fatia disso aqui, ó, né? Sensacional.